A paz do Senhor a todos. Hoje eu quero contar o testemunho sobre esse projeto que eu estou iniciando agora, esse projeto Embaixadores de Cristo. Esse projeto foi me dado em 2015. Eu vou estar aqui trazendo o testemunho sobre esse projeto e trazendo uma palavra aqui para os irmãos sobre o chamado. Só que antes disso eu quero fazer uma oração para que Deus venha trazer o discernimento da palavra e venha abrir o coração de quem vai ouvir essa mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um dia, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha tocar, meu Pai, o coração de cada um que ouvir essa mensagem, meu Pai. Que o Senhor venha despertar o chamado de forma individual para cada um, Senhor. Que o Senhor venha nos tirar do conforto da mesmice e nos colocar no confronto da mudança. Senhor, abençoa cada vida, Senhor, que vai ouvir esse testemunho, que vai ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu vou estar lendo lá em Jonas, 1 Jonas 1, 2, 3, e depois vou saltar por 17, para não ficar muito longo o texto, que a maioria das pessoas conhece aqui a história de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Niniva e clama contra ele, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora eu vou ler aqui o 17. Preparou, pois, um grande peixe para que engolisse Jonas, para que engolisse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias, 3 noites na entranha do peixe. Aqui quase todo mundo conhece aqui a história, né, de Jonas, que ele fugiu da presença do Senhor e foi lançado no mar pelos pescadores ali daquele barco ali, daqueles tripulantes ali daquele barco ali, e ele foi engolido por esse peixe gigante. Assim como Jonas, foi na minha vida também. Eu recebi um chamado da parte de Deus em 2015. Em 2015 eu estava deitado com a minha esposa, nós preparando para dormir, e veio na minha mente um projeto, o nome Embaixadores de Cristo, projeto Missão, o desenho, tudinho veio na minha mente. E eu acordei minha esposa era boa para desenhar, falei: filha, faz um desenho assim, como fosse uma logo, faz um desenho assim. E Deus me deu esse projeto, Embaixadores de Cristo, projeto Missões, para me levar a palavra, para me buscar almas, porque o Senhor me resgatou do lamaçal do pecado, e eu sei que Ele me livrou de me deu muito livramento, me livrou do laço da morte, para me cumprir o propósito que é pregar a palavra, buscar almas. E em 2015 eu recebi essa missão da parte do Senhor. Mas assim como Jonas, eu fugi. 2015 para 2025 foi 10 anos. E eu fugi, fiz igual Jonas, eu fugi e fui parar na barriga do peixe. Eu passei por 10 anos tentando várias coisas, tentei vários projetos, negócio, empresa, nada deu certo. Ontem, que eu conversando com a minha esposa, que eu consegui ter o entendimento que quando eu não cumpri o chamado do Senhor na minha vida, não porque Deus ele nos pune, que Ele é mau, que Ele não permitiu que eu prosperasse nos negócios que eu tentei, não por isso, mas o que a palavra de Deus fala? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. E eu não estava fazendo isso, eu não estava buscando primeiro o reino dos céus. Eu fugi do chamado do Senhor. E eu fiquei, depois eu vou contar meu testemunho pessoal, já tinha 6 anos que eu não congregava, não afastei da presença do Senhor, mas por N motivos eu afastei do templo, da religião, por 6 anos. Graças a Deus hoje eu estou congregando, eu encontrei uma igreja
uma igreja aqui, uma congregação aqui próximo da minha casa abençoada, um pastor abençoado, porque por mais que tem muita coisa errada dentro das igrejas, eu ainda acreditava que tem homem de Deus ainda que zela pela obra do Senhor, que zela pelas coisas do Senhor. Então hoje eu estou congregando nesse ministério aqui próximo da minha casa. Mas depois eu vou contar meu testemunho pessoal. Agora eu vou focar nesse meu chamado, nesse projeto. Aí em 2015 o Senhor me deu esse projeto, me deu a logo, me deu o nome, me deu tudo perfeito. A minha esposa desenhou tudinho, fez tudo perfeitamente. Eu nem sabia na época o que significava embaixadores de Cristo, embaixador. Aí eu fui pesquisar na internet o que significa embaixador, significa representante. Aí eu entendi o que Deus queria de mim, que para mim ser um representante aqui na terra, que nós podemos ser um embaixadores de Cristo, um representante de Cristo aqui na terra. Aí fez todo sentido. Eu falei, nossa filha, por isso que Deus me deu esse nome, embaixadores de Cristo, porque o nome embaixador é representante, e nós temos que ser um representante de Cristo. Mas assim como Jonas, eu fugi do meu chamado, e eu colhi as consequências de fugir desse chamado. Eu passei 10 anos da minha vida, 10 anos, 2015 para 2025, dá exatamente 10 anos. Minha vida eu andando em círculo, igual um peão, igual o povo no deserto, rodando em círculo. Foi assim na minha vida. É igual eu falei aqui, eu tentei vários negócios, tentei empresa, tentei um monte de coisa aqui para melhorar a vida financeira da minha família, mas nada prosperava. Parecia que ia, mas acabava que, sabe, não rompia. Aí, conversando com a minha esposa ontem, eu tive um entendimento, o porquê, o motivo que não deu certo isso na minha vida, essas empresas. Porque eu tenho que cumprir o que está lá em Mateus, lá. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. E eu quero dizer para vocês aqui, se você tem um chamado, cumpre o chamado de Deus na sua vida. Cumpra, porque você vai ver o tanto que Deus vai te abençoar grandemente. Eu tomei a decisão, falei, Senhor, eu vou fazer. Eu estava fazendo vídeo aqui pro YouTube, aqui num outro canal, e Deus me incomodando. Você faz as coisas, toma posição para fazer as coisas para você, mas e para mim você não faz nada. E assim, é tão difícil a gente fazer as coisas para Deus, até gravar um vídeo, assim, é difícil, foi uma luta para mim vir aqui, ligar essa câmera e trazer essa mensagem para os irmãos. Mas eu quero dizer para você, não fuja do seu chamado, não fuja, cumpra o seu chamado. Deus é tão maravilhoso, Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, mesmo sem nós merecer, mesmo nós sendo pecadores. E Ele deu o seu Filho por nós e nós não podemos fazer nada por Ele. Eu sempre falo, a gente faz tanta coisa pra gente, a gente acorda cedo, vai trabalhar, volta para casa, a gente vai num shopping, a gente alimenta bem, a gente faz tanta coisa pra gente, mas e para Deus e para o reino? O que a gente está fazendo para o reino? É uma coisa a gente a questionar. E eu quero dizer aqui para os irmãos que estão ouvindo essa mensagem, obedeça o chamado de Deus na sua vida. Se você tem um chamado, cumpre o chamado de Deus, que Deus vai te abençoar grandemente, que as portas vão se abrir diante da tua vida. E não vamos fazer igual Jonas, não vamos ser covarde. Eu fui covarde por 10 anos, eu reconheço. Deus me livrou de tanta coisa que na época que eu passei no mundão, e por incrível que pareça, eu passei 10 anos também no mundo, eu desviei com 16 anos. Eu passei 10 anos e Deus me livrando, eu arrumava confusão na rua, brigava e Deus me livrava. Foi por 10 anos ali Deus me livrando, em livramento, acidente que já aconteceu comigo, Deus me livrando. Deus me livrou de tanta coisa, mas Ele me livrou para mim cumprir o chamado dEle. Ele não permitiu que o diabo tocasse na minha vida, esses 10 anos que eu passei no mundo, para cumprir o propósito da minha vida, porque eu falava, e assim, uma coisa que eu sempre tive foi temor a Deus. Mesmo na época no mundão, eu sempre tive temor a Deus. Quando alguém falava de Deus para mim, eu abaixava a cabeça, ouvia. Às vezes eu chegava bêbado, eu dobrava meu joelho, eu orava. Mesmo bêbado, eu nunca perdi a essência do Espírito Santo na minha vida. Mesmo na época de mundão, eu nunca perdi a essência do Espírito Santo. E eu sei que Deus tem um chamado muito grande na minha vida. Eu sei que esse projeto vai ser um projeto
que vai crescer no Brasil todo, tanto até o desenho que os irmãos vão ver aí na logo do YouTube, é um mapa do Brasil com a cruz no meio. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser grandioso, e eu sei que ele vai cumprir algo grande na minha vida, eu sei disso aí. Só que eu fui covarde, como Jonas, eu fui covarde, eu fugi da presença do Senhor, fugi do chamado, não sei por algum motivo, eu fugi do chamado, eu não tive fé, não sei o que aconteceu, mas eu fui covarde, fiz igual Jonas, fugi. Eu colhi as consequências. Foi 10 anos minha vida só no atraso, andando para trás. Eu rodava igual o povo no deserto, que passou 30 anos, 40 anos no deserto ali. Foi mais ou menos minha vida, por covardia minha. Mas eu quero dizer para você agora nessa tarde, se você tem um chamado, cumpra o chamado de Deus na sua vida. Cumpra o que Deus tem para você. Porque eu sei que Ele escolheu cada um para cumprir um chamado para Ele. Uns é pregar a palavra, outros são louvar, outros são um amor incondicional pelas pessoas, para lhe dar uma palavra, para visitar, para trazer uma palavra de conforto. Cada um tem um chamado de Deus, e eu quero dizer para você, cumpra o chamado de Deus na sua vida, não deixa para depois, não faça como eu, que fiquei 10 anos fugindo do chamado de Deus na minha vida. E assim, eu estou de coração aberto para que Deus venha fazer algo extraordinário na minha vida, e eu sei que Ele vai fazer coisa grandiosa na minha vida ainda. Eu tenho fé, e eu sei que não é fácil a gente cumprir o chamado do Senhor na nossa vida. Vai vir os empecilhos, vai vir as lutas, vai vir os levantes, mas a gente tem que acreditar que Deus está na frente. Então, nessa tarde, eu quero dizer para os irmãos que estão ouvindo essa mensagem: cumpra o chamado de Deus na sua vida, cumpra o chamado, obedeça à voz do Senhor, obedeça, não fuja, não seja covarde, não faça como eu e como Jonas, que fugiu da presença do Senhor. Eu quero pedir para vocês que estão vendo esse vídeo, se inscreva aqui no canal, curte, compartilha. Eu sempre vou estar trazendo aqui palavras de Deus para edificar a sua vida e a minha vida.